Boa noite, graça e paz da parte de Jesus, amém? Vocês não ouviram não, mas quando eu subi ali, eu ouvi uma piadinha ali. Mas é de amigo, a gente releva, né? Ele falou assim, olha a senha aí, olha a senha aí, olha a senha aí. Mas a senha é o beijinho. Por quê? Ele não sei se ele sabe disso, ele conhece a pessoa, pastor Paulão, é um amigo nosso, quando o pastor Cláudio dirigiu uma igreja na Barra, por muitas vezes ele não pôde ministrar lá, ele me chamou para ministrar no lugar dele. E toda vez que eu ia ministrar nessa igreja na Barra, o pastor Paulão, que é o pastor presidente da denominação, estava lá na congregação, na unidade da Barra. E eu fazia isso, é um hábito, né? E um dia eu perguntei assim, mas pastor, fala um negócio. Eu reparei que toda vez que você sobe no altar, você dá um beijo na sua esposa. Tem algum mistério nisso? Eu falei assim, Paulão, esse é o beijo da unção. Sem ele eu não ministro, é o beijo da unção. Eu tenho que ter essa unção para poder subir e ministrar. Sem esse beijo da unção não tem ministração, não tem... Mas eu estou aqui enrolando, porque hoje eu estou com uma palavra pesada no meu coração aqui. Mas antes, vamos enrolar um pouco mais. Eu gostaria de agradecer o pastor Maurício, a pastora Cris, porque pediu que a gente estendesse a nossa permanência aqui até hoje à noite. É uma honra poder ministrar aqui à noite no culto. Amém? Amém. Bom, eu confesso que eu saí de casa na sexta-feira para vir para cá com uma palavra no meu coração para compartilhar hoje à noite. E para mim estava muito claro que eu ia ministrar. Eu ia tentar compartilhar com vocês uma reflexão para tentar chegar à conclusão se era mais fácil ser um bom cristão ou se era mais fácil ser um bom cônjuge. Mas eu confesso que no meu devocional dessa manhã, assim que eu acordei, algo ardeu no meu coração, eu orei e sentei numa mesinha lá no quarto do hotel e fui meditar sobre isso. E eu confesso que veio ao meu coração um desejo muito forte, mas muito forte realmente, de tratar de um outro assunto. E eu me preparei para falar sobre esse outro assunto, mas é sempre uma dúvida muito grande, e eu carrego ela às vezes, né? De ter que chegar no banco da igreja para subir para ministrar, com uma palavra no coração e ter que trocar a palavra. Mas eu estava assim até a hora do almoço, e eu fui almoçar com o pastor Maurício, com a pastora Cris. E depois de ouvir um comentário que a pastora Cris fez na hora do almoço, veio ao meu coração uma confirmação daquilo que eu havia decidido na manhã, no meu devocional. E eu confesso que eu estou com o meu coração em paz, mas muito em paz, para ministrar uma palavra talvez onde eu não vai receber nenhum glória a Deus e nenhum aleluia. Mas eu tenho convicção em Deus, de que é aquilo que Deus quer que eu compartilhe, que eu reparta com a igreja hoje. Posso ouvir um amém? Amém. Por que eu decidi falar sobre isso? Porque ninguém vai conseguir construir relacionamentos saudáveis e amizades verdadeiras sem que antes tenha aprendido a lidar com o perdão. Não dá para manter um relacionamento duradouro sem uma dose generosa de perdão. Posso ouvir um amém? Amados, o perdão tem que ser uma marca forte, mas muito forte, na vida de todos aqueles que se identificam como cristãos. Sendo assim, o meu propósito hoje é deixar a nossa contribuição. Para quê, pastor? Para que a igreja possa lidar melhor com o perdão. E creio nisso. Enquanto nós não aprendermos a lidar com o perdão, a igreja vai enfrentar muitas dificuldades para caminhar em unidade. Eu vou repetir. Enquanto a igreja não souber lidar com o perdão, ela vai ter muita dificuldade para caminhar em unidade. E alguém pode pensar assim, mas pastor, qual é a importância da igreja caminhar em unidade? Onde é que você vê tanta importância assim para que a igreja tenha que caminhar em unidade? Eu poderia dar muitas respostas, mas eu vou trocar a minha resposta pela resposta que Jesus deu. Ouça o que Jesus falou sobre a importância da unidade da igreja no Evangelho segundo São João,
capítulo 17, no verso 21. Olha o que Jesus disse acerca de unidade na igreja. Diz assim: e peço que todos sejam um, e assim como tu, meu Pai, está unido comigo e eu contigo, que todos os que crerem também estejam unidos a nós. E aqui está a chave de tudo: para que o mundo creia que tu me enviaste. Ou seja, o que Jesus estava dizendo para mim e para você é que se não houver unidade entre nós, o mundo vai ter muita dificuldade para acreditar que Jesus é o enviado do Pai. E se alguém nunca parou para pensar nisso, ouça: a falta de unidade na igreja pode colocar em dúvida, para aqueles que estão lá fora, a deidade de Cristo. É simplesmente assim. Então, para te ajudar a lidar com o perdão, eu quero utilizar uma passagem onde o próprio Jesus Cristo está conversando sobre perdão com os seus discípulos. E eu quero introduzir esse assunto lendo alguns versos de Mateus capítulo 18, que na minha Bíblia, na minha tradução, tem o seguinte texto: como tratar a ofensa de um irmão. Portanto, abra a tua Bíblia no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 18. Eu preciso te lembrar de algo interessante. Percebam que enquanto Jesus estava cravado no madeiro e vendo como aquelas pessoas zombavam dele, zombavam muito dele, Jesus orou ao Pai dizendo algo interessante. Ele disse assim: Pai, perdoe essa gente, porque eles não sabem o que estão fazendo. O fato de Jesus clamar por perdão ao entregar o seu espírito ao Pai é razão suficiente para que a gente olhe para o perdão com muito, mas com muito carinho. Foi a última coisa que ele disse antes de entregar o espírito ao Pai. O que ele diz? Perdoem. Perdoem. Encontraram? Evangelho São Mateus, capítulo 18. Eu vou ler a partir do verso 21. Ou melhor, eu vou fazer uma breve introdução no verso 21. Diz assim: então Pedro veio a ele e perguntou-lhe: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar a um irmão que pecar contra mim? 7 vezes? Interessante a gente reforçar que Pedro só questionou a Jesus sobre quantas vezes, porque na tradição rabínica, para que uma pessoa cumprisse a lei, bastaria que ela perdoasse 3 vezes. Essa era a tradição da época. Os rabinos tinham essa tradição de ensinar assim: era suficiente para cumprir a lei e perdoar 3 vezes. Ouça, o que Pedro estava propondo aqui era mais de 2 vezes aquilo que a tradição daquela época recomendava. Então ele achou assim: a resposta minha foi extraordinária. E se a tradição rabínica é 3 vezes, eu estou propondo 7, é mais de 2 vezes. Mas Jesus rebateu esse entendimento quando ele diz no verso 22, não, respondeu Jesus, 70 vezes 7. Mas o que chamou a minha atenção nessa passagem é que se os seus discípulos tivessem entendido esse recado de Jesus, essa instrução que ele estava dando, o assunto teria encerrado ali. Encerrava-se ali. Eles falaram em 3, Jesus falou que não. Eles falaram em 7, Jesus falou que não. 70 vezes 7, estaria tudo resolvido. Mas como Jesus esquadrinha os corações e Jesus conhece os nossos pensamentos, Jesus percebeu que os seus discípulos ainda não tinham entendido o que era perdão. Aí então Jesus decide construir a parábola do credor incompassivo. Para quê? Para retirar aquela dúvida que havia no coração dos seus discípulos. Para retirar toda aquela dúvida que havia acerca do perdão bíblico. Aí ele constrói a parábola do credor incompassivo. E eu sinceramente espero que, terminada essa reunião, a gente saia daqui da igreja hoje, a gente saia do templo, com uma nova visão sobre como tratar as ofensas que nós sofremos. Queridos,
Pensem comigo, se a gente continuar tratando as nossas ofensas com olho por olho e dente por dente, em muito pouco tempo não tem mais ninguém vendo e nem ninguém com dente. Está todo mundo cego e banguela. Porque se for tratar olho por olho, dente por dente, daqui a pouco é todo mundo cego e banguela. Então me permitam ler a parábola do credor incompassivo. Eu vou ler a parábola toda, são 12 versos. Por quê, pastor? Porque se a ministração for ruim, pelo menos a palavra de Deus é sempre extraordinária. Então eu vou ler a parábola inteira. Verso 23 começa a parábola do credor incompassivo de Mateus 18. Diz assim: o reino do céu pode ser comparado a um rei que decidiu pôr em ordem as suas contas com os criados. E quando estava fazendo isso, foi-lhe trazido um dos seus devedores que lhe devia 10.000 talentos. Ele não podia pagar, então o rei ordenou que fosse vendido para pagar a dívida, bem como a sua esposa e seus filhos e tudo o que ele tinha. Mas o homem prostrou-se diante do rei, com o rosto em terra, e disse: ó Senhor, tenha paciência comigo e eu pagarei tudo. Então o rei ficou cheio de pena dele e o soltou e perdoou a sua dívida. Mas quando esse homem saiu da presença do rei e foi a um homem que lhe devia 100 denários, o agarrou pela garganta e exigia que lhe pagasse na hora. O homem prostrou-se diante dele, suplicava que ele desse um pouquinho mais de tempo. E disse: tenha paciência e eu pagarei, implorava ele. Mas o seu credor não queria esperar. Mandou prender e encarcerar o homem até que a dívida estivesse totalmente paga. Então, o amigo do homem, ou os amigos do homem, foram ao rei e contaram o que tinha acontecido. O rei chamou à sua presença o homem que havia perdoado e disse: seu malvado miserável, eu lhe perdoei aquela dívida enorme, só porque você me pediu. Você não deveria ter pena dos outros, do mesmo modo que eu tive de você? E eu encerro no verso 34. Então o rei, irado, mandou ser duramente castigado até o último centavo que ele devia. Palavra do Senhor. Levanta a cabeça, me permita orar mais uma vez, pedindo graça ao nosso Deus. Pai querido, te damos graças, te louvamos e te bendizemos. Essa é a tua palavra, uma palavra que nos tira da posição de conforto, da nossa zona de conforto, e nos leva para uma região de confronto. É uma palavra que traz sobre nós algumas decisões que vamos precisar tomar a partir daquilo que certamente vai ser compartilhado com a tua igreja. Então, Pai, dê graça a cada um de nós, porque ouvir aquilo que será compartilhado com a igreja, possamos todos nós entender que é o próprio Deus que nos tirou da nossa casa, nos trouxe até aqui para falar em particular com cada um de nós. E que ao final desta reunião possamos sair por aquelas portas e dar toda a honra, glória, louvor e adoração somente a Ti. Assim eu oro em nome do Teu Filho amado Jesus. Posso ouvir um amém? Mas vamos tentar entender o que é que Jesus queria nos ensinar quando ele decide construir a parábola do credor incompassivo. E refletindo sobre o contexto em que esse diálogo acontece, nós vamos perceber que Jesus tinha um propósito bastante claro. Qual era o propósito de Jesus? Ele queria explicar sobre alguns aspectos do perdão que ainda não eram muito bem compreendidos, nem mesmo por aqueles que caminhavam com ele. Ele queria falar sobre alguns aspectos que não eram bem entendidos, nem mesmo pelos seus discípulos. E para que a gente compreenda claramente aquilo que Jesus quer nos revelar hoje, eu quero chamar a tua atenção para 2 detalhes que Jesus inclui nessa parábola, antes mesmo de começar a meditar sobre a parábola. Mas tem 2 detalhes que me chamam a atenção e me fizeram parar para pensar sobre eles. São 2 detalhes que vão dar entendimento a nós. O primeiro detalhe, que vai nos ajudar a entender o recado dessa parábola, é com relação às pessoas que Jesus coloca na parábola. São os personagens da parábola. Isso me chamou muita atenção. Jesus fala de um rei, sim ou não? Fala de um servo que devia ao rei, sim ou não? E fala de um outro servo que não devia ao rei, mas o segundo servo devia ao primeiro servo. Até aqui todo mundo está comigo? Diga amém. Perceba que a dívida desse outro servo não era para com o rei, era para com outro servo. Por que ele faz isso?
Porque o que ele queria ensinar aos discípulos não era sobre uma dívida nossa com Deus. Isso eles entendiam. Ele queria falar de uma dívida nossa para com o nosso irmão. Por isso que ele construiu a parábola desse jeito. Era aqui que ele queria tratar, era aqui que ele queria trabalhar. Mas, se você continuar caminhando, ele inclui um outro detalhe interessantíssimo. Além de incluir 2 servos e um rei, ele faz outra coisa interessante. Ele diz o seguinte, olha, os 2 servos, eles eram meros conhecidos, eles eram desconhecidos ou eles eram amigos? Vamos pensar comigo sobre isso. Quem eram esses 2 servos? Pensem só, se havia uma dívida de um servo para com o outro, eu posso conjecturar que eles não eram desconhecidos. Se havia uma dívida para com o outro, eu posso conjecturar que eles fossem muito próximos. Talvez fossem amigos, e aqui eu tenho a minha interpretação. Eu creio que eles eram amigos. Por quê? Se eles não fossem a confiança do outro, eles não teriam gerado uma dívida entre um e outro. Um teria emprestado, e mesmo que um quisesse pedir emprestado, se não fosse uma pessoa de confiança, eu não emprestaria. Então, se um estava devendo ao outro, existia entre eles uma relação de confiança. Por isso que, na minha visão, eles eram mais do que simples vizinhos. Na minha interpretação, eles eram amigos, muito mais do que meros conhecidos. Mas ainda tem um segundo detalhe que, para mim, é mais relevante ainda. Eu acho que vai ajudar o nosso entendimento. Se ao invés de olharmos para as pessoas envolvidas, nós olharmos para os valores envolvidos, vamos chegar a uma conclusão interessante, uma conclusão reveladora. Por quê? A dívida do primeiro servo em relação ao rei era uma dívida estratosférica. 10.000 talentos de prata. A gente não tem noção do que é isso, mas eu fui pesquisar para entender o que eram 10.000 talentos de prata. Nos dias de hoje, era algo perto de 3 bilhões de reais. Era muito dinheiro. Era muito dinheiro. Porque o que Jesus queria que a gente entendesse era isso. O recado era esse. Era uma dívida impagável. Mas a dívida do primeiro servo, ou do segundo servo, do primeiro com o segundo, era uma dívida perfeitamente possível de ser paga. Quanto eram? 100 denários. 100 denários, se você fizer uma conversão, são 100 dias de trabalho de um trabalhador braçal da época. Se trouxermos para os nossos dias, sei lá, 3.000 reais, 4.000 reais, não era uma dívida tão grande assim. Ou seja, o que Jesus estava tentando reforçar era que os valores eram incomparáveis. Incomparáveis. E se você contextualizar essa parábola, você vai entender que tinha um homem que tinha uma dívida com o seu senhor impossível de ser paga. E tinha um outro homem que devia. Esse primeiro homem, uma dívida perfeitamente possível de ser paga. Quantos estão comigo até aqui? Digam amém. Amém. Bom, é em cima desse contexto, desse pano de fundo, que eu quero refletir com vocês sobre o perdão. Por que eu digo isso? Porque toda vez que a gente assiste a uma pessoa sendo ofendida, sendo agredida, sendo desonrada, sendo humilhada, sendo desrespeitada, sendo traída, toda vez que a gente acompanha um caso desse próximo de nós, a tendência é que a gente fique indignado. E não somente isso, a gente fica esperando a atitude que aquela pessoa que sofreu o dano vai tomar. O que essa pessoa que sofreu aquele dano vai fazer? Ou seja, quem toma conhecimento de um fato com essa gravidade, fica aí esperando o que é que a vítima vai fazer, como é que a vítima vai reagir. Interessante que alguns de nós podemos nem falar nada, mas no mínimo a gente fica pensando assim, se fosse comigo, se fosse comigo, a gente fica pensando. E todos nós, amados, temos pelo menos 2 atitudes a tomar quando sofremos algum dano. Pelo menos 2. Ou a gente reage como normalmente o mundo reage. E como é que o mundo reage? Dando troco. Dando troco, indo à forra. O mundo reage assim. É um comportamento típico daquela pessoa que não leva desaforo para casa. Ou então, a gente reage como a Bíblia diz que um cristão deve reagir. E como é que a Bíblia recomenda que um cristão reaja?
com perdão. Perdão. E nessa parábola, aquele primeiro servo que foi perdoado pelo seu senhor, decide cobrar de um amigo seu aquilo que ele achava justo cobrar. E não importava se ele foi perdoado em 5 bilhões, não importa. Eu tenho um crédito de 5 mil reais e eu vou cobrar o crédito que eu tenho de 5 mil reais. Não importa. E o ser humano é assim mesmo. Quando nós prejudicamos alguém, a gente espera sempre misericórdia, a gente espera sempre compreensão, mas quando nós somos prejudicados, quase sempre a gente quer justiça. Eu quero justiça, porque é com a gente. É por isso que a gente precisa falar sobre perdão, pelo menos uma vez por ano na igreja. Posso ouvir um amém da igreja? Que se eu tivesse que pedir uma definição para a igreja, para perdão, ninguém teria dificuldade alguma em definir perdão. Por quê? A nossa dificuldade não é em definir perdão. A nossa maior dificuldade é em praticar o perdão. A nossa dificuldade é em pedir perdão e em liberar perdão. E algumas pessoas acham que só devem perdoar depois que o dano que elas sofreram tiverem sido reparados. Não, se você reparar o dano que você me causou, aí sim, aí eu te perdoo. Porque tem gente que pensa assim, olha, eu até posso te perdoar pelo que você me fez, desde que você pague pelos danos que você me causou. E essa atitude, a essa atitude, você pode chamar qualquer coisa. Você pode dar o nome que você quiser, menos perdão. Você pode chamar do que você quiser, menos de perdão. Amados, perdoar não é fazer um bom acordo. Perdoar é realizar a perda. Perdoar não é fazer um bom acordo. Perdoar é aceitar sofrer o prejuízo. Queridos, tem gente que fala assim, não, pastor, dessa vez eu vou deixar barato. Queridos, ouça, para que seja perdão, não basta deixar barato. Para que seja perdão, tem que deixar de graça. De graça. Aí sim é perdão. E, queridos, se nós olharmos com uma lupa para a palavra perda, nós vamos descobrir que perda é o aumentativo da palavra, ou melhor, perdão é o aumentativo da palavra perda. Ou seja, perdão, em síntese, é uma perda muito grande. E é por isso que todas as vezes que a gente perdoa, passamos por algum nível de sofrimento. E como ninguém gosta de sentir dor, nós temos muita dificuldade para perdoar. Porque perdoar é aceitar sofrer o prejuízo sem ficar murmurando. Aí sim a pessoa de fato, verdadeiramente, entendeu o que é perdoar. Ouça o comentário que Paulo faz numa carta que ele escreve aos Coríntios. 1 Coríntios 6, 7. Paulo fala algo interessante. Ele está falando para uma igreja. Diz assim, o fato de haver litígio entre vocês já significa uma completa derrota. Por que não preferem sofrer a injustiça? Por que não preferem sofrer o prejuízo? Em vez disso, vocês mesmos causam injustiças e prejuízos, e isso contra irmãos. Gente, Paulo está falando com uma igreja aqui. Uma igreja. Pastor, então o que o senhor está me dizendo é que eu vou ter que me esquecer de tudo aquilo que fizeram contra mim? É isso que o senhor está querendo me provar? O senhor está querendo me convencer de que eu tenho que esquecer tudo que fizeram contra mim? Claro que não. Mesmo porque perdoar nunca foi esquecer. Esquecer tem outro nome. Chama-se amnésia. Esquecer é amnésia. Nós não estamos doentes. Só que aqui é um detalhe que faz toda a diferença. Pastor, qual? O perdão verdadeiro tem o poder de transformar aquela ferida que estava aberta numa mera cicatriz. Perdão tem poder de fazer isso. E todas as vezes que a gente olhar para aquela cicatriz, a gente vai se lembrar da ferida. Mas a diferença é que ferida dói, mas cicatriz não dói.
É só isso. E antes que alguém diga assim, mas pastor, peraí, eu acho que eu já li na Bíblia, eu acho que eu já vi na Bíblia Sagrada, que Deus se esquece dos nossos pecados. O senhor está contrariando aquilo que Deus faz. E se Deus se esquece dos nossos pecados, ouça, o que Deus faz não é se esquecer. A Bíblia Sagrada nunca afirmou que Deus se esquece dos nossos pecados. Provavelmente você leu um texto que está em Isaías. Eu vou te ajudar a interpretar esse texto. Isaías 43, verso 25 diz assim, Deus falando, mas eu, sim, eu mesmo, para manter o meu nome, apago os teus pecados e nunca mais me lembrarei deles. E nunca mais me lembrarei deles. Ou seja, a Bíblia não diz que Deus se esquece dos nossos pecados, mas sim que Ele não vai mais se lembrar deles. Ouça, não é a mesma coisa, porque eu escuto, pastor, é a mesma coisa. Não lembrar e se esquecer, para mim dá no mesmo. Não, não dá. Sabe por que não dá? Porque se esquecer é uma atitude passiva. Já é para você larga algum objeto em casa e horas depois você fala, onde é que eu deixei a chave? Onde é que está a chave do carro? Eu larguei, a chave estava aqui agora, onde é que eu deixei a chave? Você se esqueceu onde deixou a chave. Mas você não se programa para se esquecer. É uma atitude involuntária, você se esquece. Agora, não se lembrar, não. Não se lembrar é uma atitude ativa. Ativa. Não se lembrar é deixar para lá propositalmente. Não se lembrar é não ficar cobrando mais por um erro perdoado. Isso é não se lembrar. E é isso que Deus faz. Deus não fica cobrando a nós por um erro já perdoado. E não adianta você dizer assim, mas pastor, eu sei que tem que perdoar, porque é mandamento bíblico. Pastor, eu até estou disposto a perdoar. Mas com uma condição. Queridos, nós fui aconselhar um casal, onde a esposa, que não é hoje em dia, não está tão raríssimo como era, a esposa adulterou. E o marido decidiu perdoá-la. E na conversa ele falou assim, pastor, eu estou disposto a perdoá-la, eu a amo. Mas eu impus a ela para perdoá-la 3 condições. Se ela não se comprometer com essas 3 condições, eu não a perdoo. Gente, isso para mim não é perdão. Você pode chamar do que você chama do que você quiser, menos de perdão. Ouça, a pessoa que impõe condições para perdoar, demonstra com essa sua atitude que não entendeu ainda o que é perdão. O perdão é incondicional, é mandamento de Deus. E mais, jamais poderá depender da outra pessoa. Não pode, senão não é perdão. Mas infelizmente, quando a gente percebe que provocou algum dano em alguém, quando a gente feriu alguém, a gente sabe que a decisão que tem que tomar é pedir perdão. A gente sabe, a gente é cristão. Mas ouça, essa nunca é a nossa primeira opção. Que seria fácil de resolver qualquer conflito. Se ao perceber que a gente fez alguma coisa errada, a gente pedisse perdão. Mas infelizmente a gente tenta resolver do nosso jeito. A gente deixa o perdão lá para o final. A primeira coisa que a gente tenta fazer é tentar explicar por que é que a gente agiu daquele jeito. Eu cheguei e falei de forma grosseira com a minha esposa. Ela ficou chateada. Isso é o que eu vou fazer? Sabe o que eu falo? Mas tu não sabe como é que foi meu dia. O trânsito estava horrível. O dia foi o caos, meu chefe, meu patrão. E eu começo a botar um monte de justificativas para ter agido de uma forma que não deveria. Ou seja, eu estou tentando dar legalidade a algo que não foi legal. Eu estou tentando justificar algo que é injustificável. Mas eu faço isso. Eu faço isso. E o pior, e a impressão que dá em alguns casos é que a pessoa está falando alguma coisa, mas no fundo sabe o que ela está falando? Se você estivesse no meu lugar, você teria feito a mesma coisa que eu fiz. A gente, ao invés de assumir a culpa, a gente tenta transferir a culpa para as circunstâncias. O culpado não foi eu, foi o trânsito, foi o meu dia de trabalho, foi o momento que eu estou vivendo, estou na minha ser mandado embora, eu estou preocupado, e a gente começa a botar um monte de desculpas. Ouça, quem fica se justificando está tentando convencer o outro de que não teve culpa.
É como se a gente estivesse tentando dar legalidade a algo que não foi legal. E guarde isso. Quem é bom em justificativas é sempre péssimo em arrependimento. São duas coisas que estão intrinsecamente ligadas. Quem é bom de explicar as coisas é ruim de se arrepender. Normalmente é assim. Mas ainda tem uma segunda reação que a gente tenta utilizar, que é bastante comum, antes de chegar no perdão. A gente tenta justificar a nossa péssima conduta, apontando uma conduta anterior do outro que provocou a nossa atitude ruim. Pastor, não entendi. Parece que a gente fica falando assim, eu só agi assim com você porque tem 3 dias que está me olhando de cara feia. Tem 3 dias que está me olhando de cara feia e eu respondi mal mesmo. A gente fica tentando colocar a culpa no outro, porque não deu certo culpar as circunstâncias. Aí eu fico tentando culpar o outro. Já viu que você pega 2 crianças brigando? Olha que coisa interessante. Você vai entender claramente. 2 crianças brigando. Aí você chega e fala assim, o que foi? Ele me bateu. Aí tu vai no outro. Por que tu bateu nele? Porque ele me xingou primeiro. Caramba. Por que tu xingou ele primeiro? Porque ele me olhou de cara feia primeiro. A gente vai ficar até amanhã. É um tentando botar a culpa no outro. Ninguém assume a culpa. E a gente age igual criança. A gente age igual criança. Meu Deus. Gente, e outra coisa. Por que a gente fica tentando colocar a culpa no outro? Olha que coisa interessante. A psicologia explica isso. Por que eu fico tentando colocar a culpa no outro? Porque na nossa cabeça, a maioria de nós acha que quem começou o conflito tem a obrigação de resolver. Pô, se não foi eu que comecei o conflito, por que eu vou... Ela começou do jeito dela. Ela fez a besteira, agora resolva. Eu não vou resolver nada. Não vou pedir perdão. A culpa foi dela. Então a gente fica tentando culpar o outro para colocar sobre o outro a responsabilidade de iniciar o processo de restauração. Eu gosto de deixar um recado de Deus, da parte do Senhor, para aqueles que se acham espirituais. Posso ouvir um amém? A melhor maneira de demonstrar a nossa espiritualidade é tomando a iniciativa pela reconciliação. Porque senão não é espiritualidade, é religiosidade. É nessa hora que a gente mostra se a gente é religioso ou se a gente é espiritual. É na hora de tomar iniciativa. Além do que, gente? Além do que? Pensem comigo. Toda relação, ainda mais na relação conjugal, na relação familiar, em todas elas, principalmente nas relações familiares, são próximas. Na relação de marido e esposa, normalmente eles sabem quem é o mais espiritual dos dois. Eu já vi casal falando, não, pastor, a minha esposa é muito mais espiritual que eu. Não, pastor, meu marido é muito mais espiritual que eu. Eles reconhecem. Há consenso. Eles sabem. Agora pensem comigo, qual é o problema disso? Normalmente o que é mais espiritual, normalmente acha que erra menos. Porque ele é o espiritual da relação. Então ele acha que erra menos. Ou ela acha que erra menos. Então quando há um conflito desse, o que é mais espiritual nunca se vê como responsável pelo problema. O que é mais espiritual sempre se acha vítima. Aí pensa que incoerência existe nisso. Olha só, se o que é mais espiritual não consegue tomar a iniciativa pela reconciliação, como é que esperar do outro ou da outra, que na cabeça dele ou dela é o menos espiritual, vá tomar uma iniciativa que você não teve coragem de tomar? Gente, é incoerente. É, no mínimo, incoerente. Mas ainda tem uma terceira reação muito comum antes de chegar no perdão. Qual é? É deixar a solução por conta do tempo. Queridos, existe um entendimento equivocado de que o tempo resolve tudo. O tempo é o senhor da razão. O tempo é o melhor remédio. Queridos, se tempo resolvesse tudo, um não jogava na cara do outro, coisas que aconteceram 1 ano atrás, há 2, há 5, há 10 anos atrás. Se joga na cara, depois de tanto tempo, é porque o tempo não resolve tudo. Não resolve. Meu irmão, se alguém ficou magoado por alguma coisa que você fez, cara, o problema já está instalado, o caldo já entornou, não tem jeito. Você pode tentar explicar, responsabilizar a situação, você pode fazer o que você quiser. Só que isso não vai restaurar o teu relacionamento. Posso ouvir um amém? Gente, só existe uma solução, quando alguém saiu arranhado de qualquer episódio. E essa alternativa é o perdão, porque nada substitui
o perdão. Mas, se não existissem todas essas tentativas para solucionar o problema, ainda existe uma outra, que para mim é a pior de todas. É a pior de todas. É quando a gente tenta espiritualizar o problema. Porque a gente é crente. Sabe o que a gente faz nessa hora? A gente tenta dar uma de crente. Pastor, não entendi. Você não entendeu, não? Sabe o que a gente fala? Olha que coisa absurda. Eu já ouvi isso. Pastor, olha só. Eu sei que uma hora eu vou ter que perdoar, pastor. É mandamento. Mas, pastor, posso ser sincero? Não senti de Deus ainda perdoar. Não senti de Deus. Querido, pelo amor de Deus. Alô? Olha o que a gente está falando. Olha o que a gente está falando. Eu quero perdoar. Mas Deus não me fez sentir. O culpado é quem? É Deus. Está trabalhando nela? Qual é? Está fazendo o que aí? Você sabe que eu quero perdoar. E não trabalhou no meu coração ainda por quê? A gente fala, eu já escutei gente, sabe o que eu ouvi falar? Olha, Deus vai ter que trabalhar muito no meu coração para perdoar. Querido, Deus não está trabalhando, não? Que isso? Você ouviu isso? Deus vai ter que trabalhar muito no meu coração para perdoar. Gente, a gente está querendo... Olha, a gente tentou transferir a culpa para as circunstâncias, não deu certo. Tentou transferir a culpa para o outro, não deu certo. Tentou transferir a culpa para o tempo, não deu certo. Sabe para quem a gente quer transferir a culpa? Para Deus. Só faltava essa. Não, o culpado agora é Deus. No outro dia eu tive uma camiseta do Homer Simpson. Estava assim, a culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser. A culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser. Eles ouçam, olha só. Ouçam o que o próprio Jesus disse. Após nos ensinar a oração do Pai Nosso. Quantos já fizeram a oração do Pai Nosso aqui, digam amém. Amém. Só vocês? Meu Deus, achei que todo mundo tinha feito pelo menos uma vez. Quantos já ouviram fizeram a oração do Pai Nosso? Amém. Amém. Olha o que diz essa oração que você já fez algumas vezes. Mateus 6,14. Seu Pai Celeste perdoará vocês se vocês perdoarem aqueles que pecam contra vocês. Mas, se vocês se recusarem a perdoar-lhes, Deus não perdoará vocês. Olha aí, igreja. Olha aí, igreja. Sabe qual é o recado que está revelado aqui? Quando eu me nego a liberar perdão para alguém, o perdão de Deus sobre a minha vida vai ficar retido. Eu vou repetir. Quando eu me nego a perdoar alguém, o perdão que Deus quer liberar sobre a minha vida fica retido. Sabe por que a gente está falando para Deus assim, olha, Senhor, perdoe as minhas ofensas, assim como eu tenho perdoado aqueles que me ofendem. Quando eu não perdoo, eu estou falando isso, ó. Deus não precisa me perdoar, porque eu não estou conseguindo perdoar aqueles que me ofendem. É isso que ele está dizendo para Deus. É simplesmente isso. Mas vamos voltar para o texto bíblico, para ver o que acontece com esse servo que não quis estender o perdão que recebeu a um amigo seu. Verso 34. Então, o rei irado mandou o homem ser duramente castigado, até pagar o último centavo que devia. E para que você não perca o contexto dessa história, esse homem que vai ser castigado é aquele mesmo homem que alguns versículos atrás já havia sido perdoado. Pastor, não entendi. Não. E para que não ficasse nenhuma dúvida de que esse Senhor da parábola está representando o próprio Deus, o Senhor da parábola está representando o próprio Deus. E que Deus vai agir assim com a gente. Sempre que a gente se negar a liberar perdão. Eu preciso ler o verso 35. Olha o que diz o verso 35, onde está registrado o ensinamento que eu quero deixar para todos nós hoje. Se você não guardar nada do que for ministrado hoje, mas guardar isso aqui, eu saio daqui com o meu coração leve. Verso 35. Assim meu Pai Celeste fará, se vocês se recusarem a perdoar verdadeiramente os seus irmãos. Ouçam, meus irmãos, o que esse verso está nos revelando é que Deus poderá voltar a cobrar de cada um de nós
por algum pecado que ele mesmo já havia decidido perdoar. Eu vou repetir. Deus poderá requisitar, reivindicar de nós por uma dívida que ele mesmo já havia perdoado. Pastor, em que condição que isso pode acontecer? Caso a gente se negue a estender o perdão que a gente recebeu de Deus a um irmão nosso. Porque foi isso que aconteceu nessa parábola. Mas, pastor, com base em que o senhor faz essa afirmação? No fato de que o Senhor já havia perdoado aquele servo. A história é simples, gente. Olha, o cara é perdoado numa grana preta. Aí ele chega na vila onde ele mora. E aí, na vila onde ele mora, ele vai cobrar um cara que devia uma merreca. Os amigos ficam sabendo e vão lá no senhor falar com o senhor que tinham visto. Senhor, o senhor lembra daquele cara que teve aqui que só perdoou 5 bi? Claro que eu me lembro. O senhor não sabe o que aconteceu. Ele chegou lá na vila e foi cobrar 100 mil reais de um cara que estava lá. E mais, o cara está preso. Só sai quando pagar, porque a lei da época dava direito. Ele falou, é sério? É sério, o senhor tem dúvida? Chama ele aqui então. Aí eu falei, então chama ele aqui. Aí traz o homem na presença do rei. E ele fala para ele assim, vem cá, é verdade que você saiu daqui com um perdão extraordinário e chegou lá na vila e foi cobrar 100 merreca? É verdade isso? E ele diz, sim. Interessante que o Senhor nem pergunta a ele por quê, não o questiona, não o deixa explicar, nada. A decisão já estava tomada. O Senhor daquela parábola só decidiu agir daquela maneira porque aquele primeiro homem não quis estender o perdão que recebeu ao seu irmão. E você sabe por que Jesus encerra essa parábola exatamente desse jeito? Por que Jesus decide construir a parábola exatamente nesse modelo? Para desfazer o entendimento equivocado de muitos de nós, de que basta receber o perdão de Deus para que tudo esteja resolvido. Esse é o entendimento da maioria da igreja. A gente acha que uma vez perdoados por Deus, está tudo resolvido, tudo quitado, tudo zerado. Mas eu gostaria de concluir, deixando uma dica final de quem foi chamado por Deus para ministrar sobre relacionamentos. Guarde o que eu vou afirmar. Quem decide pedir perdão não está necessariamente assumindo a culpa pelo erro. Esse é um erro que a gente comete. Aquele que decide pedir perdão prova com essa sua atitude que considera os seus relacionamentos muito mais importantes do que o seu ego. Quem pede perdão amassa o ego, mas não amassa o cônjuge. Quem pede perdão amassa o ego, mas não fere o cônjuge. Por isso a gente sai daqui hoje pensando seriamente em como é que a gente tem transferido o perdão que recebeu de Deus aos outros. Eu gostaria de deixar uma palavra final para aquela pessoa que tem consciência de que sofreu um dano. Pastor, eu tenho consciência de que fui vítima. Para essa pessoa, eu quero deixar uma palavra de Deus. Se você foi vítima de algum episódio e isso ainda te incomoda, eu quero ler para você o que diz Colossenses 2,14. Diz assim, Cristo riscou a cédula da dívida que era contra nós e cravou-a na cruz. Queridos, por que essa figura foi criada aqui? Perceba, olha só, perdoar a dívida não é queimar a cédula da dívida que a gente tinha a nosso favor. Perdoar não é passar a cédula da dívida no triturador de papel, não é isso. Perdoar é transferir a cédula da dívida, a nota promissória, às mãos de Jesus. E Jesus vai fazer o que com essa cédula? Vai queimar? Não. Ele vai cravar na cruz. Na cruz. E creia, ninguém melhor do que ele para saber o que fazer com a cédula dessa dívida que nós temos de crédito. Ninguém melhor do que ele para saber o que fazer. Se ele achar que deve pegar essa cédula de dívida e tacar fogo, ele vai tacar. Em outras palavras, se ele achar,
Porque ele é justo. Se ele achar que essa pessoa que fez um dano contra a gente merece perdão, ele vai perdoar. Se ele achar que essa pessoa merece juízo, ele vai julgar. Porque ele sabe fazer isso como ninguém. Mas, pastor, de onde o senhor tirou essa ideia maluca? Queridos, foi exatamente isso que aconteceu com a dívida daquele servo impiedoso. Ele tinha uma dívida com o seu senhor. E o senhor cravou a cela da dívida dele na cruz. Não tacou fogo. Tanto não tacou fogo que quando veio a informação dos amigos de que ele havia feito o que ele fez, ele manda chamar aquele homem de novo. Queridos, nenhum de nós entende mais de justiça e de misericórdia do que o nosso Deus. Ninguém entende. Ouça, eu vou repetir um texto que acho que Geraldo, se não me engano, falou isso aqui. Romanos 12, 19. Amados, nunca procure vingar-se, mas deixe com Deus a ira, pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Que ele saia daqui entendendo isso. Saia daqui entendendo isso. Perdoar não é rasgar a cédula da dívida, é transferir essa dívida, ou esse crédito, ou essa cédula, ou essa nota promissória, às mãos de quem tem poder para fazer o que é justo. Essa pessoa é Jesus. Então você sai daqui hoje, não carregando esse peso. Ouça, você não tem que cobrar mais nada por isso. O que você tem que fazer é transferir para Jesus esse teu problema, entregar nas mãos dele. E tem esposa que pode estar pensando assim, mas pastor, se eu entregar essa cédula do meu marido aqui na mão de Jesus, eu estou com pena do meu marido. Querido, olha só. A nossa pena não tem mais poder do que as misericórdias do nosso Deus. Deixa na mão dele, ele sabe o que fazer melhor do que você. Melhor do que eu. William Shakespeare fala uma coisa interessante, diz que guardar ressentimento é como ficar tomando veneno e esperando que a outra pessoa morra. Gente, só morre quem toma veneno. Já reparou que você passa perto de alguém contra quem você guarda ressentimentos e o teu sangue ferve e a pessoa passa do teu lado rindo, porque isso não faz mal a ela, só faz mal a quem guarda ressentimentos. Eu costumo dizer que guardar ressentimentos é ir a um grande braseiro e pegar a maior toco de brasa que você acha na frente e sabe esse toco de brasa para acertar em alguém contra quem você guarda ressentimentos. Você pode até acertar a pessoa, mas o dano que esse toco de brasa vai fazer na pessoa é infinitamente menor do que ele já fez em você. Queridos, vamos pensar comigo. A gente quer ser feliz ou a gente quer ter razão? Porque tem muita gente que quer ter razão. Ouça, e se você é aquele que foi o agressor? Eu quero falar para você também. Você tem consciência de que a culpa foi sua. Você fez algo que não deveria fazer. Para você, sabe qual é a minha palavra? Não deixe que o inimigo te convença de que você não merece perdão. Todos nós merecemos uma nova chance. Assim como aquele que foi ferido não pode ficar carregando essa cédula de dívida a vida toda, é não cobrar mais nada por isso e deixar com Jesus, aquele que foi o agressor, o ofensor, o traidor, também merece ser tratado por ele. Então é ele que vai cuidar disso. Então não fique se culpando mais por isso. Eu conheço gente que já foi perdoada por Jesus, mas não se perdoa. Queridos, pensem comigo o que a gente está fazendo no mundo espiritual. Parece que a pessoa diz assim, não, Jesus já perdoou sim, mas eu estou acima dele. Por mim não passa. Olha o que a gente está fazendo. A gente sabe que Jesus já perdoou a gente. Mas ele perdoou no nível dele, mas eu não perdoei ainda, eu não me perdoei. Eu estou num outro nível. Passou por ele, mas por mim não passa. Eu não me perdoo. Vamos ficar em pé. A pessoa contra quem você guarda ressentimentos pode estar mais perto de você do que você imagina. Pode ser que você saia de casa para trabalhar, alegre, feliz da vida. Parece que você viu o passarinho azul.
Aí você chega no trabalho, feliz da vida. Só que a pessoa contra quem você guarda ressentimentos senta na mesma sala que você, passa o dia todo no mesmo ambiente que você, e ainda num dado momento ele te pede um favor. Como é que você reage? A pessoa contra quem você guarda ressentimentos pode estar mais perto de você do que você imagina. Você saiu de casa feliz da vida e veio cultuar a Deus. E você se sentou aqui no templo. Aí, a pessoa contra quem você guarda ressentimentos sentou do teu lado. E o Geraldo falou assim: dá a mão a essa pessoa aí e ora com ela. O que você vai fazer? Pode ser que a pessoa contra quem você guarda ressentimentos esteja mais perto de você do que você imagina. Pode ser que você saia de férias, 1 mês de férias, numa casa de praia. Aí a pessoa contra quem você guarda ressentimentos vai do teu lado no banco do carona e passa os 30 dias de férias com você. A pessoa contra quem você guarda ressentimentos pode estar mais perto de você do que você imagina. Pode ser que você chegue em casa estressado, num dia aborrecida, cheio de ressentimento no coração. Aí você toma um banho, troca de roupas e vai dormir. E a pessoa contra quem você guarda ressentimentos deita do teu lado na mesma cama e passa as 8 horas de sono do teu lado. O que você vai fazer? Que a gente possa sair daqui pensando nisso. Se eu tivesse que deixar uma frase para você, eu diria o seguinte: aquele primeiro servo saiu da presença do seu Senhor, perdoado. Mas o fato de ele não ter estendido o perdão que recebeu a um amigo seu fez com que o Senhor que o havia perdoado o traga novamente à sua presença e volte a cobrar por uma dívida que já havia sido perdoada. Você não tem noção do que é isso. Você não tem noção do que é isso. Que a gente sai daqui repensando todo esse ressentimento que a gente traz no coração contra tanta gente, que muitas vezes pode ter nos ferido, eu não duvido disso. Mas muitas delas podem ter te ferido sem ter nem noção de que estavam te ferindo. Você entendeu mal, a situação foi dúbia, você achou que era e não era, enfim, não sei. Eu só sei de uma coisa: guardar ressentimentos só faz mal a quem guarda. Que a gente possa sair daqui hoje pensando nisso. Que ao deitar para dormir, a gente possa trazer à memória quem são essas pessoas. Ouça, eu tive uma séria cisão familiar. Nossa família ficou rachada, dividida, por um problema mal resolvido. Eu falei a minha família. Para ser mais preciso, a família de origem da minha esposa. Isso me levou à conversão. A situação foi tão grave, tão séria. Eu cheguei no fundo do poço, onde eu tinha uma dívida impagável, a iminência de ser preso. E eu me converti. E ela se converteu. Mas o estrago estava feito. E aí nós começamos a tentar uma reconciliação, porque a gente sabia que essa era a vontade de Deus. Eu entendi claramente na conversão que eu precisaria resolver isso. Só que os anos foram se passando e eu não conseguia resolver. Passaram-se 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 10 anos, 15 anos. E nós não conseguimos resolver. Até que um belo dia, orando a Deus, Deus falou com a minha esposa: eu vou te dar uma chance de reconciliação. Eu vou colocar o teu irmão, que era o pivô de todo o conflito. Eu vou colocar o teu irmão, falou para ela, na tua frente. E se você pedir perdão a ele, a reconciliação vai acontecer. Dias depois, esse irmão dela estaria casando uma filha. E a filha, querida nossa, nós não havíamos perdido a relação com ela. Ela ligou nos convidando para ir a esse casamento. Aniversário, casamento foi aniversário. Nós fomos ao aniversário. Chegando lá, ele estava.
E aí, como humano que somos, falhos que somos, imperfeito como somos, nós passamos a festa toda e não o abordamos para pedir perdão. E a festa acabou. E a gente foi embora com a família dividida. E Deus disse que daria uma nova chance a ela. E aconteceu essa nova chance. E nós fomos para era um casamento. Nós fomos. Era um aniversário. Chegando lá, a gente encontrou 1000 desculpas. E não o abordou para pedir perdão. E a festa acabou. Fomos embora. Com a família dividida. Até que numa oração, Deus falou assim: eu vou lhe dar a última chance. Ou você aproveita, ou nunca mais vai haver reconciliação. E esse ramo da família era todo ele espírita. Esse ramo era espírita. Aí apareceu uma festa de casamento da filha mais velha dele. E ela nos convidou, nós fomos. Só que nós chegamos lá, tinha muita gente. E ele estava cuidando de umas crianças. E a gente, da mesma forma que nas 2 vezes anteriores, enrolou. E não o abordamos para pedir perdão. E eu falei assim: vamos embora. Não, vamos. Ficou aquela dúvida. Só que eles têm até hoje vínculos com uma escola de samba. E quando deu mais ou menos meia-noite, entrou a bateria da escola de samba e um grupo de passistas. E tomaram a pista de dança de passistas da escola de samba e a bateria da escola de samba. Eu disse assim: isso eu não aguento. Isso é muito para mim. Eu vou embora agora. E eu saí. Só que nós fomos para o estacionamento. Num sítio, um local, uma área rural muito grande. E eu não consegui tirar o carro. Meu carro estava preso. E eu fiquei mais ou menos meia hora manobrando o carro para encontrar uma maneira de sair dali. Com meia hora manobrando o carro, eu consegui desentalar o carro e embicar na portaria. E Deus não falou comigo, falou com ela. Olha, se for embora agora, esquece. Ela falou assim: não vamos voltar lá agora. Eu falei: mas não vamos mesmo, tá louca. Foi meia hora para tirar o carro, não vou voltar lá. Eu falei: Deus falou comigo. Ou a gente volta, ou não tem reconciliação. Eu falei: mas meu Deus, e agora? Aquele monte de passista, escola de samba, bateria. Cara, como é que vai ser isso? Eu não sei. Ela falou: vamos lá. E como todo bom marido, eu obedeci. E nós fomos. Parei o carro lá mais perto da portaria e fui embora. E fomos abordá-lo. Ele estava na pista de danças, de frente para as passistas, escola de samba, bateria. Nós nos aproximamos, ele levantou. E ela falou assim: meu irmão, eu vim aqui para te pedir perdão. Esperamos a reação, porque a reação era imprevisível. A gente não sabia se ia levar um soco, a gente não sabia o que ia acontecer. Porque no nosso coração a raiva era enorme, porque eram 16 anos tentando reconciliação sem conseguir. E ele se levantou e disse assim: minha irmã, não é você quem tem que me pedir perdão. Sou eu quem tenho que te pedir perdão por todo esse tempo que a gente ficou longe. A gente imaginava tanta coisa, mas tanta coisa. A gente só não contou que Deus era conosco. A gente só não confiou em Deus. E nós nos reconciliamos ali. Algum tempo depois, nós assistimos o batismo da filha e o batismo dele. Tudo isso porque a gente decidiu confiar em Deus, acreditar em Deus e pedir para que as promessas dele que estão na nossa Bíblia Sagrada pudessem se cumprir na nossa vida. E ele é fiel. Então que você saia daqui hoje decidido, decidida a não arrastar mais essa corrente que você vem arrastando. Eu quero orar pela tua vida, eu quero orar por você. Sabe o que eu quero orar por você? Você pode estar convencida de que ao sair por aquelas portas, você vai tomar essa decisão difícil. Só que o inimigo é um psicólogo milenar. A tendência é que ao sair por aquelas portas,
O inimigo vai ao teu ouvido e diz assim: mas tu é bobo mesmo, hein? Tu é boba mesmo, hein? Só porque você ouviu uma palavra, você vai passar por tudo, por cima de tudo que você sofreu? Você se lembra das humilhações que você sofreu? Das traições que você sofreu? Das agressões que você sofreu? Você vai passar por cima de tudo isso? Por isso eu quero orar por você. Por quê? Mesmo orando por você, você vai ouvir isso, porque o inimigo é um psicólogo milenar, ele vai falar. Só que eu quero blindar a você, para que mesmo ouvindo isso, você não desista desse teu propósito de reconciliação. Eu só quero que você venha aqui, só isso. Vem aqui. Eu sei que para um crente vir ao altar é 1000 vezes mais difícil do que um ímpio. O ímpio vem quebrantado e não tem problema nenhum. O ímpio não está preocupado com o que vão pensar, com o que vão achar, de que jeito vão olhar, não está nem preocupado com isso. Mas normalmente nós estamos. O que a pessoa que está do meu lado vai achar? O que vai pensar? Ouça o que eu vou dizer: vir ao altar é um sacrifício. Eu não estou duvidando disso, eu não estou negando isso. Vir ao altar é um sacrifício. Mas você não vai ver na Bíblia Sagrada um único homem de Deus, uma única mulher de Deus, que tenha vindo no altar sacrificar qualquer coisa, que imediatamente depois não tenha tido uma linda história de vitória para contar. Porque Deus não brinca com a nossa fé. Deus não brinca com o nosso sacrifício. Agora não é hora de olhar para a direita, para a esquerda, para frente, nem para trás. Por quê? O teu socorro não vem daí. O teu socorro vem do Senhor. É dele que vem o teu socorro. Pode vir, fique à vontade. Pode vir. Eu sei que tem gente aqui que precisa ter a paz que merecia ter, a qualidade de vida que deveria ter, e não alcançou ainda, porque não está sabendo lidar com isso. Isso é o que ainda incomoda, é o que rouba a paz, é o que faz com que às vezes você tenha dificuldade para dormir, pensando nessa situação. Eu quero orar por você, porque aquele Deus que fez isso na minha vida é poderoso para fazer na vida de qualquer um, de qualquer pessoa. Ele só precisa de uma decisão nossa, só uma. Ele só precisa disso, que a gente decida no nosso coração que a gente vai sair daqui e começar a resgatar cada um dos nossos relacionamentos que foram rompidos. Ele só precisa de uma decisão, só isso. Ouça, eu não estou falando de salvação. Ouça, eu não estou falando de salvação. Eu não estou falando de salvação. Sabe por que a gente se converte e não vai para o céu? Sabe por que a gente se converte e não vai para o céu na mesma hora? Porque Deus quer realizar muitas coisas através de nós, precisa de nós aqui. Mas para isso, a gente tem que cumprir princípios que Ele mesmo estabeleceu. Ouça, a gente não vai para o céu depois que se converte, mas a gente tem o direito em Deus de trazer o céu para a terra. Eu tenho o direito de viver o céu aqui, porque agora eu tenho Cristo. Agora eu tenho a presença dEle na minha vida. Não relute com Deus, não. Não brigue com Deus, não. Não brigue com Deus, não. A palavra de Deus diz: quando ouvires a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Quando ouvires a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Pastor, eu não posso ficar no meu lugar? Eu diria que teoricamente até pode. Mas o fato de vir ao altar te dá uma coragem. O fato de vir ao altar demonstra uma determinação tão grande que abala o inferno, que move o céu. O fato de vir ao altar dá a você uma coragem que você sequer sabia que tinha. Porque para você se conformar com a situação que você está vivendo era alguma coisa normal. Mas Deus te trouxe aqui para você ouvir algo que te confrontou, algo que te fez repensar a tua decisão. Eu quero orar por você, para que você saia daqui e muito mais do que aquilo que você ouviu de mim, que você receba do céu direção, que você receba do céu estratégias, para que ao sair daqui você saiba em Deus de exatamente o que é que você vai ter que fazer para restaurar esse teu relacionamento. Eu não sei como é que vai ser, mas Deus sabe.
Eu não posso te dizer aqui como é que vai ser o processo. Eu não sei como te dizer, mas Deus sabe. Deus sabe exatamente o que Ele vai ter que falar no teu ouvido, para que você creia, que você dê esse passo. Ele conhece o teu coração. Ele sabe que nível que Ele vai ter que entrar no teu coração para quebrantar isso, para te demover dessa dureza que não te permitiu até hoje resolver isso. Ele sabe. Ele melhor do que ninguém conhece a mim e a você. Você não veio aqui por acaso. Você não veio aqui por acaso. Deus não me mandou trocar a palavra que eu ministraria hoje por acaso. Sabe por que Ele fez isso? Porque Ele te ama. Porque Ele te ama. Porque Ele quer te ver bem. Ele quer te ver bem. Ele quer sarar o teu coração. Ele quer sarar a tua alma. Ele quer que você acorde e tenha paz em viver um dia na presença dEle com um sorriso no lábio. É isso que Ele quer de você. Não permita mais que esse rompimento tão doloroso, tão traumático, continue roubando a tua qualidade de vida. Não permita. Você tem direito a ter vida e vida abundante. Jesus prometeu isso. Eu tenho certeza em Deus que tem muita gente que jamais vai se esquecer, da virada de chave que aconteceu na sua vida, a partir da decisão que tomou hoje, o dia hoje. Você tem direito. E Deus está vendo a tua atitude. Deus já registrou no céu a tua decisão. Agora é com Ele. Cabe a nós semear, sachar, regar, mas quem dá o crescimento é Deus. Agora é só confiar nele. É não deixar que o inimigo te demova desse propósito que colocou no seu coração, de caminhar até conquistar a restauração. Igreja, estenda as tuas mãos para cá. Igreja, estenda as tuas mãos para cá. Igreja, estenda as tuas mãos para cá. Eu quero que você me ajude com a tua fé. Porque eu vou colocar a minha fé em favor de cada uma dessas pessoas, para que elas saiam daqui encorajadas em Deus, e não parar até que essa solução seja alcançada, até que essa restauração seja alcançada. Senhor Deus Pai querido, te damos graças, te louvamos e te bendizemos. Aqui está a tua igreja, Pai, que ouviu a tua voz. Mas muito mais do que ter ouvido a tua voz, a tua igreja deu crédito à tua voz, a tua igreja creu. Mas muito mais que isso, a tua igreja ouviu a tua voz, a tua igreja creu. E a tua igreja decidiu pagar o preço de vir ao altar, para num ato de fé, mover os céus em seu favor, para que a vitória que eles esperam em ti possa ser alcançada. Por isso, honra a fé dos teus filhos, honra o sacrifício dos teus filhos e dá a eles a estratégia necessária para que eles possam, no menor espaço de tempo possível, restaurar todos os seus relacionamentos. E eu tenho certeza que eles vão transferir toda a honra, glória e louvor a ti. Isso vai alegrar o coração dos teus filhos, isso vai alegrar o teu coração, e eles vão testemunhar que servem a um Deus poderoso e que faz milagres. E eu peço seja assim, no nome santo e poderoso do Filho amado Jesus. A igreja pode dizer amém? A igreja pode ajudar essas pessoas em oração daqui para frente? A igreja pode ajudar essas pessoas em oração daqui para frente? Louvado seja o nome do Senhor. Meu amado e minha amada, volte para o teu lugar com a tua vitória. Creia que a vitória foi liberada no céu, que agora é questão de vê-la vivida aqui na terra, mas ela já foi liberada no céu. A tua vitória já saiu do céu para te alcançar. Agora é só esperar o tempo de Deus, que você vai dar
testemunho daquilo que Deus vai fazer na sua vida. Ela vai entrar. Creia nisso. Caminhe por fé. E o nome de Jesus vai ser glorificado na tua vida.